Oi meninos, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo é o comentário da correção da nossa atividade de português. Então vamos lá? Bom, palavras terminadas em ã e ão. A atividade número 1 veio com o seguinte enunciado: nos relatos de memória, geralmente os verbos são usados no tempo pretérito, ou seja, no passado, né? Então, nos relatos de memória, como é uma memória, é alguma coisa que já aconteceu, né? Bom, para indicar que os fatos já aconteceram. Releia um trecho do relato de memória de Raquel de Queiroz. Acabaram com a tabuada, com a sabatina e com a palmatória. Acho que foi boa ideia. Aí tava aqui pedindo então para se juntar com um colega, mas como nós estamos, né, em casa, vocês fizeram aí sozinhos mesmo, né? E reescrever esse trecho, passando a ideia de um tempo futuro. Bom, então ele iria ficar, né, no lugar aí que tem essas duas palavras que estão grifadas, que são os dois verbos, nós vamos mudá-los para o futuro. Então, acabaram vai ficar acabarão. Nós vamos jogar para o futuro, né? Ó, acabarão com a tabuada, com a sabatina e com a palmatória. E acho que foi não, vai ser no futuro. Então será uma boa ideia, né? Então a frase vai ficar assim. A número 2 tinha um quadro aí, né? E alguns verbos. Nós temos encontraram, levaram e deixaram. E nós temos encontrarão, levarão e deixarão. Aí o primeiro item estava pedindo para escrever as formas verbais que estiverem no futuro e depois circular a sílaba tônica dessas palavras. Então, as formas verbais que estão no futuro são encontrarão, levarão e deixarão. Essa última linha aqui, ó. E circular a sílaba tônica é a última sílaba, né? Ó, encontrarão, levarão, deixarão é a sílaba forte, a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então é a última sílaba. Aí a número 3 estava perguntando o seguinte: as formas verbais que você copiou são palavras oxítonas ou paroxítonas? Justifique. Aqui nós copiamos então as palavras que têm a última sílaba tônica. Quando elas têm a última sílaba tônica, eu chamo essas palavras de oxítonas, tá? Então a resposta do número 3 é que elas são oxítonas porque a sílaba tônica, que é a mais forte, é a última. Agora, número 4. Então, a número 4 veio com o seguinte enunciado: copie as palavras que estão no tempo passado. Né? Então, em relação a esse quadro aqui, nós iríamos copiar as que estavam no tempo passado. E depois circule a sílaba tônica dessas palavras. Então, no passado, nós iríamos copiar essas que estão aqui em cima. Encontraram, levaram e deixaram. E aí, a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, é a penúltima, ó. Encontraram, levaram, deixaram, né? É a sílaba mais forte, essa aqui, ó, penúltima. Essas formas verbais são palavras oxítonas ou paroxítonas. Justifique. Como elas são a penúltima, né? Como a penúltima é a mais forte, a tônica, e vocês viram no vídeo da atividade, né? Do dia que vocês fizeram a atividade, as palavras que têm a penúltima sílaba forte, elas são classificadas como paroxítonas. Então a resposta seria: são palavras paroxítonas, porque a sílaba tônica, né, que é a forte, é a penúltima. A número 6 estava bem fácil. Complete as frases de forma adequada. A terminação ran dos verbos indica a ideia de passado, né? Encontraram, levaram, deixaram, é o passado. Já aconteceu. A letra B pediu para completar o seguinte: a terminação rão dos verbos indica a ideia de futuro, né? Ó, aqui, ó, encontrarão, levarão, deixarão. São coisas que a gente percebe que ainda vão acontecer. Então, elas dão a ideia de futuro. Depois, a número 7, veio um texto, né? E nesse texto aqui tinham 3 palavras escritas de maneira
incorreta, mas foi de maneira proposital. E estava pedindo para vocês encontrarem e sublinharem. Então, as palavras que estavam escritas de maneira incorreta eram o fizerão, o proliferarão e o passarão. Por que elas estavam incorretas? Não é em relação à ortografia, é em relação à conjugação do verbo. Por quê? Porque esse relato de memória aqui, ó, é um relato de memória que está contando de uma coisa que já aconteceu, ó. Olha só, no início do século XX, nós já estamos no século XXI, né? As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro fizeram uma campanha? Fizeram não, né? E nem existe esse fizerão, né? Se fosse no futuro, seriam farão, né? Então, o fizerão não existe, não está correto. Uma campanha de saúde pública e assim continua. E depois, nessa época, o lixo vivia espalhado por todo lado e os ratos proliferarão em abundância. Proliferarão não, ainda vai acontecer não, já aconteceu, então é proliferaram, né? E aí, continuando, a campanha inicialmente foi, olha aqui, ó, passado, ó, foi um sucesso. Mas algumas pessoas mal intencionadas passarão a criar, passarão não, passaram, né? Porque isso aqui indica futuro. Então, pediu para responder. Agora responda, como essas palavras deveriam ter sido escritas? Então, deveria ser fizeram, com AM, proliferaram, com o final AM, e passaram, com o final AM, que indica passado. Depois, a letra B perguntou o seguinte, como você descobriu que alguns verbos foram empregados em tempo verbal incorreto? Bom, tem algumas respostas que poderiam ser consideradas, mas eu vou dar uma sugestão e uma explicação aqui. Como que a gente descobriu? A primeira coisa que eu mostrei para vocês é um relato de memória. E um relato de memória, ele é uma coisa que, da memória, é uma coisa que já aconteceu, então que está no passado. Além disso, no início do texto vem a informação de que aquele acontecimento foi no século XX, que é o século passado, né? Então, em relação a isso tudo, a ser um relato pessoal, um relato de memória, foi escrito, está se referindo ao século XX, que é o século passado. Então, os verbos, eles teriam que estar no passado e não no futuro. E além disso, também a pronúncia e a grafia dos verbos, elas mostram, né, esse uso errado do verbo aí no tempo futuro. Quando eu leio, né, passarão, né, só de eu ler, a campanha inicialmente foi um sucesso, mas algumas pessoas mal intencionadas passaram a criar. Eu percebo que está no tempo futuro e que está errado em relação ao contexto desse pequeno trecho, tá bom? Bom, essa é a última atividade da correção. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês, mas se ainda ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar, que nós estamos aqui às ordens, tá bom? Então, eu vou terminar por aqui. Tchauzinho para vocês, né? E até o próximo vídeo.